Voltamos aqui ao Tucarena com o programa Entrevistas. Nosso convidado de hoje é o Paulão Caires, que é presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. O bloco anterior a gente acabou com ele relatando um pouco sobre a experiência de ir para a China. E eu fiquei muito curiosa sobre isso. Na verdade, você falava sobre uma conversa que você teve com uma brasileira que você conheceu lá. Mas a classe trabalhadora chinesa é gigantesca. Como é para você, que é um sindicalista, ir até lá e ter esse diálogo com essas pessoas? O que você percebeu de diferença? Bom, eu estive lá justamente nessa experiência, contei essa história aí da meritocracia e da visão, na minha visão, equivocada da menina, né, que ela precisou da desconstrução de um governo liberal, de um novo governo, para poder ter essa oportunidade e materializar as qualidades dela, né, nessa oportunidade de ir para a China. Mas o que eu observei da classe trabalhadora chinesa foi muito pouco. Primeiro que você não tem essa liberdade toda de estar andando, você tem uma limitação, mas deu para ver alguma coisa. Mas o que eu observo lá é um país que garante para a sua população a moradia, isso eu vi, tem até uma idade lá, o cara tem a casa gratuita até os 70 anos. É mesmo. Se viver mais, talvez fique com o filho. A classe trabalhadora chinesa, inclusive numa visita recente que uma equipe nossa foi para lá, ela tem evoluído em algumas empresas, inclusive nos direitos, na melhoria, na redução de jornadas, mas você também tem os setores ainda muito precarizados, né? Do ponto de vista do trabalho não ser tão bom assim. Sim. Mas é uma visão superficial, em 15 dias... Mas existe uma organização sindical lá? Existe, só que o sindical lá é diferente do Brasil. O sindicato tem uma ligação orgânica com o Estado. É mesmo. Então, fica complicado, né? E aí se fazem muitas comparações com a China, que não dá para comparar com o Brasil. Claro. A China é um país de partido único, que toma decisões e acabou. Você tem 80 anos de história de comunismo lá, de revoluções, de lutas. Então é bem diferente. Claro, principalmente pelos processos históricos que são diferentes. Os processos históricos que você tem na China são completamente diferentes. Só que a China tem uma expertise, ela começou copiando, eram produtos de má qualidade e hoje não. Hoje a China copia e faz melhor do que aquele país que ela copiou. Então ela tem um poder muito grande, né? E os trabalhadores, pelo menos parte desses trabalhadores, porque nós estamos falando de um país que tem 1,3 bilhão de habitantes, não é pouca coisa. Então metade desse país é muito visível a riqueza lá, a ostentação desses trabalhadores. Mas tem uma parte também que não chegou ainda. Então a China, para mim, é um caso a ser estudado, mas o que é importante dizer? Que não está nessa precariedade toda que os industriais costumam dizer, que é a tal da competitividade. A competitividade passa por outro viés. Por exemplo, eles se miram na reforma trabalhista, na redução dos direitos para atingir uma competitividade, que, na verdade, ela existe, essa competitividade, por exemplo, na Suécia, onde tem uma das melhores condições de trabalho e de salário do mundo. Na Alemanha, que também os seus trabalhadores ganham muito bem, tem boas condições de trabalho e são países de ponta na competitividade. Então, não é reduzindo o direito da classe trabalhadora que você vai melhorar. E na China tem evoluído os direitos dos trabalhadores, nesse sentido mas tem lutas lá, mas é bem diferenciado. É um regime bem complexo e a atuação dos sindicatos lá é diferente da nossa. Paulão, os metalúrgicos sempre tiveram à frente na luta dos trabalhadores desde a época da ditadura e sempre avançaram em relação à lei. Quando não se podia fazer greve, a ditadura impedia que fizesse greve, os metalúrgicos foram e puxaram as maiores greves dessa história, levou no fim da ditadura. Quando não podia criar central sindical, foi criada a central sindical. Quando se brigava por participação nos lucros, os metalúrgicos já tinham participação nos lucros com o 14º salário. Quando não estava regulamentada a organização local de trabalho, o ABC sempre teve organização local de trabalho, a Ford faz 30 anos de organização local de trabalho. A minha pergunta é que agora, com a reforma trabalhista, em que essa reforma tende a desestruturar o movimento sindical, é a hora da liberdade e autonomia sindical? Bom, meu companheiro Fausto, você me dá uma oportunidade muito boa de esclarecer, por exemplo, o fim do imposto sindical, né, que é o que se endemonizava os sindicatos, que eles só queriam o imposto sindical dos trabalhadores. Pode até ser. Para a nossa central, não. A CUT nasce contra o imposto sindical, contra o poder normativo da justiça,
contra a intervenção do Estado nos sindicatos. Nós sempre defendemos o fim do imposto. Inclusive, eu sou de um sindicato, os metalúrgicos do ABC, que não cobra o imposto sindical. Eu estou falando isso porque a reforma trabalhista que chega agora, com todo esse histórico que você falou, desse protagonismo dos metalúrgicos, que ele continuará protagonizando, porque ele vai fazer um enfrentamento a essa reforma, que tem dois objetivos muito concretos. Primeiro, é destruir os direitos dos trabalhadores. E segundo, destruir os sindicatos. Por isso que ele retira o imposto. Nós somos contra o imposto, mas não dessa forma. Nós propomos uma outra alternativa, que era democratizar o local de trabalho, que o trabalhador teria direito de se sindicalizar. Muitas empresas no Brasil, ao saber que o trabalhador fica sócio, ele é demitido, correto? E muitos sindicatos também estavam à sombra do imposto sindical, estavam acomodados. Então, no meu entendimento, aquilo que estão dizendo hoje, de reinventar os sindicatos, de reinventar o sindicalismo, para mim não é bem isso. Para mim é você voltar à proposta inicial, que previa isso, era você dialogar com a base, é você fazer um enfrentamento na porta de fábrica, sindicalizar os trabalhadores e dizer para os trabalhadores que sem o sindicato ele vai perder os direitos. Aquelas fofocas que saíam, aquelas notícias, aqueles boatos, acabou o 13º, acabou as férias, vai aumentar a tua jornada. Hoje não é mais boato. Acabou o fundo de garantia. Hoje isso é real, vai acabar. Por isso que eu entendo que os trabalhadores, ao perceberem que não tem mais a proteção da CLT e que vai depender exclusivamente da própria luta para fazer o enfrentamento, ele vem para a rua, ele vai se sindicalizar. Eu tenho exemplos concretos. Em Matozinhos, por exemplo, em Minas Gerais, em uma semana sindicalizaram 500 trabalhadores. Dentre eles, 300 mulheres. Costumo dizer que as mulheres não vêm para a luta, que é isso e aquilo. Mentira! As mulheres vieram para a luta e sempre foram de luta. Inclusive, estão na consecução do sindicato, no nascimento dele, tem companheiras lá que fizeram a luta, está mostrando isso. Então, se o sindicato se apresenta de verdade, como tem que ser, nosso sindicato, o Colombo sabe disso, nós nunca tivemos problema com sócio, porque faz a luta. Tanto é que nós não cobramos o imposto sindical e somos mantidos pelas mensalidades dos sindicalistas, dos trabalhadores. Então, o modelo do sindicato de vocês é uma possibilidade de discussão em outros sindicatos que, nesse momento, estão se sentindo acuados. Nesse momento, a alternativa é essa. Então, ele vai ter que ir dialogar com os trabalhadores, vai ter que fazer um enfrentamento para valer. Então, isso fortalece, inclusive, a luta de classes, que parece que as pessoas têm vergonha de falar. Eu não tenho, não. É luta de classes mesmo. É você enfrentar um patrão que quer te escravizar. Vamos olhar o que diz o texto da reforma trabalhista no tocante aos trabalhadores, aos companheiros do campo. Ele diz o seguinte, um determinado deputado lá, que o trabalhador rural, pela característica, não precisa receber salário. Ele pode trabalhar pela comida e pela moradia. Isso é trabalho escravo. Então, se a esquerda, quando assume o poder, não radicaliza, a direita nunca deixou de radicalizar. E o que aconteceu no nosso país hoje, independente da falha na formação, é algo arquitetado de fora. Ninguém explicou 2013 ainda para mim. Ninguém disse, achando ali que era a democracia. O que aconteceu em 2013. O que tem que ser explicado para mim é que aquilo foi articulado, e você vai vendo que pessoas de fora financiaram aqueles movimentos e alegavam que era a impopularidade da Dilma que levou ela à derrota. Eu queria dizer de um presidente hoje que está com 93% de desaprovação. 97%, né? Ele está com 3% de aprovação. E por que ele não cai? Porque não cai porque o mesmo patrocínio que teve contra aquilo que vinha acontecendo no nosso país, que é a inclusão, que é a soberania, um país que não se curvou, que começou a dialogar, a fortalecer a América Latina. Então, isso não é filantropia, é isso que eu tento mostrar. Por que tem esse interesse na América Latina? É por causa da água, é por causa dos minerais, é por causa do petróleo, da energia que nós temos aqui, abundante, a questão das hidrelétricas, que é energia renovável, o nosso país é o que mais tem no mundo, Paulão, então tudo isso estava em jogo. Você sabe que quando eu fui te entrevistar, eu soube que você era um cara muito sério e rígido, e aí desde a hora que a gente começou a conversar, mesmo fora da entrevista, eu vi você sorrindo e brincando várias vezes. Aí agora parece que a gente viu eu acabei de ver o Paulão que os empresários conhecem.
e que chegou até o meu ouvido, né? Que é um cara realmente firme nas suas posições e bastante preocupado com a conjuntura que a gente tem. Perguntar um pouco, nós estávamos falando questão política, hoje você vê no cenário, no Brasil, eu queria que você falasse um pouco, você está passando conhecimento para nós todos aqui, porque esse discurso do apolítico interessa a quem? Interessa a quem na sociedade? E também perguntar para você pessoalmente, é o último bloco, né, o que você pessoalmente pensa para o futuro, a sua trajetória política. Aqueles que querem destruir a política é porque não precisam dela. Mas não é verdade. Eles vão ter os candidatos dele lá para fazer do jeito que eles querem, para continuar sonegando imposto. Não vou citar nomes aqui porque eu não tenho as provas, né? E como eu não atuo com convicção, eu gosto de ter provas, eu não vou falar. Mas eu vou falar da minha formação ideológica. Quando na Bahia, lá criança ainda, que eu tenho uma história interessante, eu acho legal contar. Eu nasci em São Paulo. Aí eu fui para a Bahia, migrei para lá com 6 anos, fiz uma migração inversa, em 65. Aí eu cheguei na Bahia e a vida era dura, seca, desgraçada. E eu fui crescendo naquele ambiente, sempre magro, né, que eu não era gordão assim. E eu senti uma dor no estômago, né? Eu senti uma dor no estômago, eu pensava que era alguma doença. Eu comi uma banana verde, aí eu rolava no chão de dor. Eu achava que era doença. Só que quando eu almoçava, eu me curava. Então, mais tarde eu descobri que isso era fome. Ou seja, eu tinha fome, mas imagina a minha mãe que fracionava a comida para poder alimentar os 5 irmãos. Então, eu tenho certeza que a minha mãe, com certeza, passou fome para poder nos alimentar. Então, eu me lembro disso, é muito triste, né? Porque você passa uma situação dessa. Aí, quando eu vejo pessoas falando contra o Fome Zero, o Bolsa Família, por quê? Porque essas pessoas, eu tenho certeza que nunca passaram fome, não sabem o que é isso. Por isso que é contra. Igual eu, graças a Deus, hoje, nunca precisei de programa nenhum do governo que eu defendo, que eu defendi. Fiz Mas minha você defende o faculdade, direito das pessoas que precisam. defendo o direito porque eu sei o que significou para mim quando eu passei lá, o que a minha mãe sofreu, que a minha mãe é uma heroína, né, nesse sentido de criar os filhos. Então, as pessoas não conhecem. Inclusive, fala de mapa da fome, essa burguesia que come não sabe nem o que é fome, que dirá mapa, né, que nós estamos voltando. Então, isso é muito cruel. Então, eu passei por isso na minha vida. Vou contar aqui do preconceito que eu sofri. Eu sou paulista, nascido aqui no Belém, se é paulistano ou não. Mas o preconceito vinha, que me chamavam de baiano, baiano burro, cabeça chata, baianada. E eu respondia na porrada, porque eu não tinha psicólogo. Então, o bullying para mim era na porrada. Aí eu fui expulso da escola. Ainda falei para meu pai me enchendo o saco porque eu fui expulso. Falei, pai, mas eles me xingam de um bicho muito feio, deve ser muito feio esse negócio de baiano. Deve ser, né? Você é convencido de que é uma coisa que não é boa. Ele me explicou o que era. E eu falei, pai, eu estou certo então. Só que no futuro, depois, vou fazer uma revelação aqui, se quiser mostrar, mostra. Eu fui internado como louco no mesmo, hospício. Paulão? Eu tinha 9 anos para 10, fui internado como louco. Olha Entenderam? só. Passei 3 meses no hospital. Aí eu falava, pô, meus pais devem me odiar. Eu tomava Gardenal, né? Todo mundo fala Gardenal, tal. Eu nem sabia o que era isso. Então, eu estou falando isso aqui, que é para trazer uma pergunta que foi falada aqui pela Josi, da juventude. E eu me considero um vencedor, porque eu passei por tudo isso, pela fome, pelo preconceito, pela questão de ter sido internado. Eu falava, mas eu não sou esses caras, porque eu vi eles lá dentro. Que coloca também local. a importância da discussão Exato, da saúde mental. Dos manicômios da saúde mental. Agora, eu vou cobrar meus pais? 74? Tá. O que é isso? Não, eles não tinham noção disso, né? E meus pais me amam, mas naquela época eu achava que não. Entenderam? Então, eu me sentia muito mal. Paulão. Então, eu me sinto hoje, gente, um vencedor. Então, se eu venci, qualquer jovem pode vencer, porque está solto, está mais libertário, né? E, inclusive, por isso, Colombo, que eles querem destruir a política. Porque eles não precisam dela. A nossa juventude, esses que estão voltando para a fome, precisa de novo da política, do Bolsa Família, do Fome Zero, para poder continuar comendo e saindo dessa condição, que ninguém quer estar naquele local. Eu não quero voltar para aquela condição. E outra, isso era em 74 na Bahia. Ditadura militar, não tinha Fome Zero, não tinha para onde você recorrer, entendeu? Então, e aí eu costumo brincar hoje, eu falo, ó, gente, eu fiz uma cirurgia de estômago. Quando eu cheguei em São Paulo. Foi. Porque eu não sabia o que era comida, então eu mandei ampliar meu estômago. Aí deu certo, olha o tamanho que eu virei.
Hoje você está não é acumulando pelo que brincadeira, não porque comeu qualquer antes. um pode criar um programa, defender e falar contra a fome. Mas só sabe o que é fome quem passou ela. Eu tenho uma foto da minha mãe com 22 anos. Eu tenho dela hoje com 73. Parece o contrário, pelo sofrimento que ela tinha. Então ninguém quer estar naquela desgraça, naquele sofrimento. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente essa sua intensidade. Acho que é disso que a juventude está precisando para a gente poder se organizar. Muito obrigada mesmo, foi um prazer. O programa Entrevistas, então, fica por aqui. Eu gostaria de agradecer também aos nossos convidados, o Fausto Augusto Júnior, que é coordenador de educação do DIEESE, a Josi Costa, da Direção Nacional dos Movimentos de Pequenos Agricultores, o Alexandre Colombo, diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e também ao João Antônio de Moraes, diretor da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito, que ele o lance a outro. E de um outro galo, que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos, que como muitos outros galos, se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. João Cabral de Melo Neto. O Entrevistas volta na próxima semana. Até lá!